Fala aí, caixinhas e caixinhos, tudo bem? Aqui é o Jota falando e o Caixinha Quântica, o seu podcast, hoje está estreando um quadro novo chamado Jogada de Mestre. Vão ser alguns episódios curtos, mas onde eu vou falar especificamente de RPG. Os episódios convencionais, que vocês já estão acostumados no Caixinha Quântica, vão continuar normalmente, beleza? E a gente vai ter algumas outras novidades com episódios mais curtos, mas a gente vai conseguir lançar eles com maior frequência. Então vai ter a novidade aí também do Flandre e a novidade aí também da Cíntia. Hoje, no caso, eu que vos falo, vamos falar de RPG no Jogada de Mestre. E antes de começar, eu queria pedir encarecidamente que vocês pudessem acessar os nossos patronatos, que é o Padrim e o apoia.c/Caixinha Quânticos 2. Ali tem um apoio de R$2 que vai ajudar bastante a gente aqui do Caixinha Quântica a conseguir bancar um pouco, pelo menos uma parte dos servidores e um pouquinho da edição também. Beleza, pessoal? Essa ajuda aí é importantíssima, a gente conta muito com vocês. Então vamos lá. Por que é que eu tive a motivação de fazer este episódio? Porque eu tava para mestrar uma aventura de The One Ring aqui pro meu grupo e eu tava sem ideia nenhuma. Eu fiquei com a folha em branco para fazer a aventura um tempão, né? E aí eu tava trocando uma ideia com o Leandro Pug e eu pedi para ele um gancho de intrigas dentro da cidade, assim, eu queria uma coisa que fosse meio urbana. Ele me deu uma ideia ali e a partir dessa ideia eu já consegui montar uma improvisação toda em volta dessa aventura. Então o que eu queria falar hoje, na verdade, é um pouco de dicas de como improvisar uma aventura, mas a improvisação, seja de qualquer coisa, você nunca consegue improvisar coisas do nada, tipo, improvisa aí, pum, sem ideia nenhuma. Inclusive, improvisação de solos, de música, improvisação na música, você sempre tem que partir de uma ideia para conseguir fazer essa improvisação, senão não tem jeito, não tem como você do zero fazer uma coisa. E aí, a partir daquela ideia, eu consegui montar toda uma aventura que foi super divertida. Então, eu queria falar dessa experiência de como que eu consegui fazer isso. Aí o Pug perguntou onde que é a aventura, Eu falei na Terra-média, a gente vai jogar o The One Ring, RPG. E ele falou sobre fazer leilões, Então seriam alguns leilões na cidade, onde partes do mapa de algum tesouro remanescente do Smaug poderia ser encontrado. E essa foi uma ajuda muito grande do Pug, Valeu aí, grande abraço, Pug, porque é experiente pra caramba, Então a partir disso eu consegui desenvolver. Então vamos lá ver como é que ficou a aventura, o escopo dela. A partir dessa ideia, o resto todo eu improvisei. Aí eu queria mostrar e falar, explicar aqui como é que foi feito esse processo de criação. E para ficar bem dinâmico aí, eu vou falar 5 dicas de como a gente pode improvisar na aventura, de modo que não seja aquele tipo... Quando você está buscando que não seja aquele tipo de aventura detalhe atrás de detalhe, como as aventuras prontas, que já são comercializadas por aí. Então, ponto 1 é tenha uma ideia central, que foi o que estava me dando branco naquele momento, que foi a ajuda do Pug, foi o que me ajudou. Então, o exemplo que ele tinha dado eram os leilões para o mapa do Smaug. Só que o meu grupo gosta muito de batalhas, então eu pensei em trocar esse leilão por uma competição. Então, teria alguns anões que iriam querer recuperar esse tesouro e eles entrariam nessa competição junto com outras pessoas. Era uma competição que estaria no submundo. Isso aí eu já estava começando a improvisar, que não seria aberto ao público, você teria que descobrir. Então ali começou a ter já alguns testes dentro da taverna para os personagens de como eles poderiam conseguir o caminho para esta competição. Dica 2: saiba os locais que a aventura pode acontecer. No caso da nossa aventura do The One Ring, ela acontecia na cidade do lago, Esgaroth, e em uma cidade próxima que chamava Grenedun. Uma parte da competição ia acontecer na cidade do lago e a outra parte em Grenedun. Com isso eu já consegui incluir uma viagem ali para outro lugar, porque a viagem é uma parte muito importante do sistema The One Ring RPG. Ali você tem os testes de fadiga, os personagens podem ficar fatigados durante a viagem, é uma coisa muito interessante. Essa seria a segunda dica
saiba os locais onde a aventura pode acontecer. Você pode colocar 4 cidades, você pode colocar 4 locais dentro da própria cidade, você pode colocar 2 regiões, mas isso já tem que estar pré-determinado. Dica número 3, uma das coisas muito importantes, né? Tenha uma tabela de nomes e pelo menos uma característica para você incluir NPCs aleatoriamente quando você precisar, que tenha alguma descoberta ou descobrir alguma rota. Então você tem que ter uma tabela disso. Isso é a coisa mais fácil de achar na internet. Você põe NPC names, nome de NPC e pelo menos uma característica, porque essa característica vai ser importante na hora da interpretação. Então, ranzinza, nervoso, tranquilo, algumas coisas que possam pelo menos ter uma característica que faça você conseguir improvisar e gerar ali a interação com os personagens. Então, muito importante também ter uma tabela de nomes e pelo menos uma. Quanto mais você conseguir completar as características de um NPC, melhor. Mas aqui a gente está falando de uma coisa rápida e de uma improvisação. Foi assim que a gente foi fazendo. Dica número 4 seria criar encontros aleatórios, né? Isso aqui aqui você dá uma pequena planejada, né? A gente sai um pouco desse lance de improvisação, mas você pode fazer uma tabela curta, uma tabela de 6, né, para jogar um D6, uma tabela para jogar um D12 e coisa curta. Encontra viajante na estrada, aí até mesmo no caso do The One Ring encontra orcs. É que o The One Ring tem um lance na regra muito legal, que durante a viagem você tem que fazer os testes de fadiga, e se você tira no dado o olho do Sauron, né, tem um desenhozinho lá do olho do Sauron no dado, você ativa um perigo. E aí o perigo pode ser o que você quiser, a improvisação do que você quiser. Tendo uma tabelinha curta de perigos ou encontros, você pode já, a hora que sair um número 1 em algum outro sistema, né, uma falha, ou no próprio The One Ring saiu o olho do Sauron, um perigo ou algum encontro, que foi, no caso, eram 2 orcs que emboscaram a comitiva no momento que eles estavam viajando para Grenedum, que eu falei ali anteriormente. Quinta dica é uma coisa que eu gosto muito de usar e eu uso bastante, que é use o clima como dificuldade. Eu tive um outro exemplo de uma outra aventura em que estava nevando. Esse aqui já era Dungeons and Dragons. Então, além de enfrentar o oponente final, os personagens sempre tinham que ficar fazendo aquele teste de constituição para aguentar a neve pesada que estava caindo naquele momento. Então, normalmente eu uso muita chuva, às vezes, deixo o solo que os personagens estão transitando com lama. Eu sempre faço alguma coisa que o clima traga alguma dificuldade, porque nisso você deixa o mundo vivo, né? Tá acontecendo, então não é sempre tranquilo. Tem hora que chove, tem hora que venta, tem hora que neva. Então, isso é uma coisa que eu uso bastante. E aí essas foram as 5 dicas rápidas aqui, né? Num programa curto, de como você conseguir improvisar. Então, vamos fazer um resumo. Tem uma ideia central do que vai acontecer. 2. Saiba os locais que a aventura vai acontecer. 3. Tenha uma tabela de nomes e pelo menos uma característica por NPC. 4. Crie uma tabela de encontros aleatórios. E 5. Use o clima como dificuldade. Então aí eu acho que a gente consegue, de uma hora para outra, de um dia para o outro, conseguir mestrar assim, improvisando, mas com uma certa tranquilidade, não tendo que inventar tudo na hora. Então é isso, a ideia desse programa é que sejam coisas, que seja dinâmico, que seja curto, né? Dicas e ideias, sacadas rápidas para ser usado no seu RPG. Aí fica aqui aberto, pessoal, vocês podem mandar à vontade sugestões de alguma coisa que queiram saber ou queiram falar. Não entrar muito, a gente não pode ser assim explicação de regra, né? Tipo sacadas e dicas, beleza? E aí que consiga condensar nesse formatinho aí de 5 dicas ou algumas ideias, coisas que a gente pode se ajudar mutuamente, né? Até porque, por exemplo, eu falei que eu tava com um branco fiquei um tempinho ali falando como é que vai ser essa aventura. Aí mandei uma mensagem pro Pug, né? Brother, gente boa, já ajudou pra caramba, rapidão, experiente. Então, assim, a gente vai se ajudando, né, pessoal? É isso aí. Beleza? Então ficamos por aqui e até o próximo Jogada de Mestre. Grande abraço.